Olá, gente. Dando então continuidade à aula de número 43, vamos agora traçar o gráfico da função menos 1 meio do cosseno de 3x, usando todo o conhecimento das propriedades de reflexão, translação, estiramento, etc., que a gente viu até aqui. Além de traçar o gráfico, eu vou querer também encontrar o período da função f de x e o conjunto imagem dela, tá? Vamos deixar isso então para depois, que eu vou precisar do espaço aqui. Bom, para a gente traçar o gráfico desta função, nós vamos começar traçando o gráfico do cosseno de x, que inclusive já está aí na tela para a gente, que é esse gráfico da cor vermelha. Temos aí um período completo, um ciclo completo do cosseno de x, quando t varia de 0 a 2π. Em seguida, a gente vai traçar o gráfico do cosseno de 3x. Aqui a gente vai usar os conhecimentos da alteração de período, que a gente viu na aula 43. Depois, a gente vai traçar o gráfico de 1 meio cosseno de 3x. Para traçar esse gráfico, a gente vai usar os conhecimentos que a gente adquiriu, que a gente aprendeu, quando a gente multiplica uma função trigonométrica por uma constante alfa. Lembra? Alfa maior do que 1, você produz uma dilatação, e alfa menor do que 1, você produz uma compressão na direção vertical, ambas na direção vertical. Depois, em seguida, a gente vai traçar o gráfico de menos 1 meio do cosseno de 3x, que vai ser o reflexo de 1 meio cosseno de 3x. A gente viu também que quando você multiplica uma função por menos 1, geometricamente equivale a você produzir o reflexo do gráfico em relação ao eixo dos x. E por último, a gente vai traçar o gráfico de menos 1 meio cosseno de 3x, que será obtido através de uma translação vertical de uma constante negativa, menos 1, da função menos 1 meio cosseno de 3x. E então a gente obtém finalmente, e com isso a gente obtém finalmente o gráfico que a gente está querendo. Tá? Então vamos começar com o gráfico do cosseno de 3x. Para desenhar o gráfico do cosseno de 3x, a gente observa aqui que o período dessa função será o período do cosseno de x, que é 2π, dividido pelo m, que no meu caso é 3. Ou seja, o período do cosseno de 3x é 2π sobre 3. Vamos assinalar isso aqui na figura. Outra coisa, eu vou traçar o gráfico num intervalo de 0, 2π apenas. Depois vocês fazem a extensão para o restante do domínio, que é o conjunto F. Então, o cosseno de 3x vai efetuar um ciclo completo quando t variar de 0 a... quando x variar de 0 a 2π sobre 3. Então, nesse intervalo de x entre 0 e 2π sobre 3, o meu gráfico cosseno de 3x vai efetuar um ciclo completo. E como dentro de 2π cabe 3 períodos de 2π sobre 3, então isso significa que de 0 a 2π o cosseno de 3x vai efetuar 3 ciclos completos. Então, se você faz 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, você obtém 4π sobre 3. Então, se eu traço a reta passando por 4π sobre 3, entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, eu tenho mais um período de 2π sobre 3. E, finalmente, entre 4π sobre 3 e 2π, eu tenho mais um período de 2π sobre 3. Vamos, então, traçar o gráfico do cosseno de 3x. Vamos olhar aqui nesses arcos, π sobre 6, π sobre 3, sobre 2 e 2π sobre 3. Quando o x é π sobre 6, o 3x fica 3 vezes π sobre 6, que dá π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso mostra que o meu gráfico vai passar aqui. Eu vou desenhar de verde, tá? O cosseno de 3x eu vou pintar de verde. Quando o x for π sobre 3, o 3x
Quando o x for π sobre 3, o 3x será π e o cosseno de π é menos 1. Então, eu vou estar aqui, ó, unindo, vou estar aqui nesse ponto de coordenadas π sobre 3 e menos 1. No π sobre 2, 3x vale 3π sobre 2, cujo cosseno é 0, portanto, meu gráfico vai passar por aqui. E, finalmente, no ponto 2π sobre 3, 3x vale 2π, cujo cosseno é 1, então tem esse ponto. Então, você observa. E no x igual a 0, o cosseno de 0, de 3 vezes 0, vai ser o cosseno de 0, que é 1. Então, eu estou com esse ponto aqui. Então, isso vai me dar o gráfico do cosseno de 3x no intervalo de 0 a 2π sobre 2. Se você fizer agora o gráfico de 2π sobre 3 e 4π sobre 3, você verá uma repetição do ciclo. De novo, o cosseno vai ser 0 aqui, vai ser menos 1 em π, vai ser 0 em 7π sobre 6 e 4π sobre 3 volta a ser 1. Então, o gráfico agora, eu vou pintar de azul essa parte do gráfico. E entre 4π sobre 3 e 2π, vai ter mais um ciclo. Eu vou agora passar tinta azul em cima do verde para uniformizar o gráfico de 3x. Então, o que vocês estão vendo aí, em azul, é o gráfico do cosseno de 3x. O próximo gráfico que a gente vai fazer é o gráfico de 1/2 cosseno de 3x. Vou escolher a cor laranja para representar esse gráfico. Então, 1/2 do cosseno de 3x vai ser feito na cor laranja. A gente sabe que o cosseno de 3x ele está entre menos 1 e 1. Quando você multiplica essa desigualdade por 1/2, mostra que 1/2 cosseno de 3x, como a gente viu na aula passada, fica confinado entre as retas y igual a menos meio e y igual a meio. Então, você vai fazer o quê? Uma compressão do gráfico na direção vertical. Certo? Então, vamos desenhar as retas. Primeiro as retas, y igual a 1/2, y igual a menos meio. Então, aqui é meio e aqui é menos meio. E nos pontos onde o cosseno de 3x for 0, o meio do cosseno de 3x também vai ser 0, né? Porque você vai ter 1/2 vezes 0, que é 0. Então, você tem aqui uma compressão, porém, mantendo fixos pontos onde o cosseno de 3x se anula. Então, o gráfico vai ficar assim, né? O que vocês estão vendo de cor laranja é o gráfico de 1/2 do cosseno de 3x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o simétrico do 1/2 do cosseno de 3x e vou pintar o simétrico de violeta. Então, quando você multiplica 1/2 do cosseno de 3x por menos 1, geometricamente você está fazendo o reflexo do gráfico em relação ao eixo do... Então, nós vamos pegar o gráfico laranja e fazer uma reflexão dele em torno do eixo do x. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Então, esse gráfico na cor violeta é o reflexo do gráfico de cor laranja. E, finalmente, vamos fazer o gráfico da função menos 1, menos 1/2 cosseno de 3x. Veja, se você chama o menos 1/2 do cosseno de 3x de g de x, então essa função aqui ela é g de x menos 1. Lembra? É o tipo g de x mais c, ou seja, é uma translação vertical. E como c é menos 1, então eu estou fazendo uma translação vertical com c negativo. Então isso representa o quê? Conforme a gente viu na aula 43, isso é uma translação vertical para baixo. E aí você faz uma translação uma unidade para baixo, porque o menos 1 significa isso, né? Se fosse mais 1, seria uma unidade para cima. Então é o que a gente vai fazer aqui
Agora, e aí, vamos já descobrir onde que esse gráfico vai ficar limitado, tá? Vamos fazer nesse espaço aqui de cima. A gente sabe, da mesma forma que 1/2 cosseno de 3x está confinado entre menos meio e meio, o menos meio cosseno de 3x também fica confinado entre menos meio e meio. E agora eu vou somar menos 1 nos 3 lados dessa desigualdade. Então, o que você conclui? Menos 1 menos meio são menos 3 meios. Então, o nosso gráfico, menos 1 menos meio do cosseno de 3x, fica confinado entre menos 3 meios e menos meio. Então, vamos desenhar as retas. Menos meio já está aqui, que é essa daqui. Menos 3 meios é o mesmo que menos 1,5. Então, vai ser essa reta aqui. Ó. E agora a gente vai fazer a translação. Nós vamos pegar todas as imagens do gráfico violeta e somar uma unidade para baixo. Ou seja, somar menos 1. Nós vamos pegar a imagem e somar menos 1. Começar com esse ponto aqui. Ó. Vamos fazer o gráfico da cor azul clara. Vamos começar desse ponto aqui, ó. Esse ponto, a imagem é a imagem do zero, que vale menos meio. Menos meio com menos 1 dá menos 3 meios. Então, esse ponto vai descer aqui para baixo, tá? O próximo ponto é esse aqui, ó. Esse ponto aqui é a imagem de π sobre 6, que vale 0. Então, quando você faz 0 menos 1, isso dá quanto? Dá menos 1. Então, esse ponto vai descer aqui para baixo, ó. No menos 1, tá? Depois, vamos pegar esse aqui, ó. Esse ponto, a imagem dele vale meio, que é a imagem de π sobre 3. Quando você faz 1/2 com menos 1, isso dá menos meio. Então, vai me dar o quê? Essa imagem aqui, ó, menos meio. O próximo é esse aqui, ó. A imagem dele é 0. 0 com menos 1 dá menos 1. Então, vai dar esse ponto. O próximo vai ser esse aqui, ó. Esse ponto, a imagem dele é menos meio. Menos meio com menos 1 dá menos 3 meios. Então, isso vai me dar esse ponto aqui, ó. Os demais pontos é fácil ver. Vão ser esses daqui, ó. Vamos completar. Esses pontos são os pontos do gráfico que eu estou procurando. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. É uma translação do gráfico violeta. Então, os dois gráficos serão paralelos. Tá certo? Então, pronto. Finalizamos o nosso traçado, tá? Esse gráfico aqui de cor azul clara é o nosso gráfico, é o gráfico da nossa função. Então, esse é um exemplo interessante, porque aqui a gente aplicou 3 conceitos na produção de gráficos. Bom, quem é o conjunto imagem? Claro, né? A gente acabou de fazer as contas aqui. A gente viu que todas as imagens ficam confinadas entre menos 3 meios e menos meio. Então, isso nos diz que o conjunto imagem é o intervalo menos 3 meios menos meio. Tá? Então, esse é o conjunto imagem da nossa função azul claro. E o período, você vê que a função ela efetua um ciclo completo de 0 a 2π sobre 3. Certo? Aqui, ó. Esse é o período de 2π sobre 3, que é o período em que a nossa função efetua um ciclo completo. Você vê que a cada intervalo de 2π sobre 3, o gráfico se repete em um ciclo completo, aqui no caso. Né? Então, isso indica que o período é também igual ao período do cosseno de 3x, que é 2π sobre 3. É igualmente 2π sobre 3, o período da nossa função azul claro. Tá bom? Vamos agora para o nosso último exemplo. Tá? Esse exemplo é importante porque a gente vai aprender soma gráfica de funções.
Eu quero esboçar o gráfico do seno de x mais o cosseno de x. Bom, a gente vai esboçar o gráfico do seno de x mais cosseno de x a partir dos gráficos do seno de x e do cosseno de x. E aí a gente vai fazer em cada x do domínio a soma entre as... Então acompanha. Eu dou x, eu determino as imagens seno de x e cosseno de x. São duas imagens. Uma imagem da função seno, a outra imagem da função cosseno. Agora o próximo passo é você somar as duas imagens no gráfico. O resultado vai ser a imagem da função soma seno de x mais cosseno de x. Vamos fazer isso apenas no intervalo 0, 2π, e aí fica como exercício vocês estenderem esta soma gráfica para os demais pontos do domínio. O meu gráfico seno de x está aí representado na cor verde, e o cosseno de x está aí representado na cor vermelha. Vamos fazer a soma cosseno de x mais seno de x para os pontos entre 0 e 2π. Vamos primeiro calcular cosseno de x mais seno de x nos pontos x iguais a 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, 5π sobre 4, 3π sobre 2, 7π sobre 4 e 2π. Ou seja, vamos fazer esta soma de imagens nesses 9 pontos aí, nesses 9 arcos notáveis. Tá? Depois a gente faz uma extensão para os demais pontos. Vou pintar de azul o gráfico cosseno de x mais seno de x. Vamos começar no 0. Quando x é 0, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 0 mais 1, que é 1. Então a função azul leva o 0 no 1, que é esse ponto aqui. Quando x for π sobre 4, joga aqui no seno. Isso vai ficar como? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais a raiz de 2 sobre 2, que vai ser 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4, está mais próximo de 1,4 do que de 1,5, então o π sobre 4, a função azul vai levar o π sobre 4 em aproximadamente neste ponto. Vamos agora pegar o arco de π sobre 2. No π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0. Então vai ficar 0 mais 1, que é 1. Então o gráfico azul vai levar o π sobre 2 no 1. Então vai dar esse ponto aqui do gráfico azul. Agora o próximo é o 3π sobre 4. No 3π sobre 4, a gente sabe, né, o seno, ele é 3π sobre 4 dá no segundo quadrante. Então o seno é positivo e o cosseno é negativo. E eles têm valores simétricos. Ou seja, no 3π sobre 4, o seno vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno vale menos a raiz de 2 sobre 2. Então fica mais raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2, que dá 0. E geometricamente, vamos parar um pouco aqui, vamos analisar essa soma agora geometricamente. Por exemplo, no π sobre 4, o que a gente fez aqui? A gente pegou o seno de π sobre 4, que está representado por essa altura aqui, mais o cosseno de π sobre 4, que é a mesma altura. Essa altura que eu estou pintando de amarelo, ela representa a imagem de π sobre 4 pela função verde, quanto da função vermelha. Então, isso significa o quê? Que você vai estar somando esse segmento duas vezes. Então, é como se você transladasse ele para cá, ó. Você translada esse segmento para cá, você vê que esse segmento vermelho, ele tem o mesmo movimento do segmento amarelo. A soma dos dois vai dar quem? Vai dar esse segmento aqui, ó, que é a altura desse ponto aqui, tá bom? No 3π sobre 4, olha que interessante, olha a soma geométrica em 3π sobre 4. Você vê que a imagem do 3π sobre 4 pelo cosseno representa essa altura aqui, ó.
E pelo seno representa menos a altura, né? Então você vê que a ordenada de 3π sobre 4 pelo seno é menos o comprimento da altura vermelha. Então quando você faz a altura mais menos a altura, quando você soma esses dois segmentos, o vermelho e o amarelo, isso vai dar quanto? 0. Então por isso que você vai estar aqui nesse ponto azul em cima do eixo do x. Tá? Próximo ponto, o π. O seno de π é quanto? É 0, como vocês estão vendo aí no gráfico. Tá? Tá aqui, ó, é 0. Eu vou somar agora com essa altura aqui, ó, que representa essa altura que representa o cosseno de π, que é menos 1. 0 mais menos 1 dá o quê? Dá menos 1. Então eu vou estar no próprio ponto do gráfico do cosseno. Então o ponto azul, a função azul vai levar o π nesse ponto aqui. Aqui no 5π sobre 4, de novo, vejam, o cosseno representa esse comprimento aqui, que eu estou pintando de verde, multiplicado por menos 1. E o seno representa esse comprimento aqui, que é igual ao verde, porém também multiplicado por menos 1. Então a soma dos dois vai dar o dobro desse segmento multiplicado por menos 1. Então isso vai me dar o quê? Vai me dar essa altura aqui, que é igual a essa de cá. Ó. Você vê que essas duas alturas são iguais. Então isso mostra que o gráfico azul vai trazer o 5π sobre 4 na imagem menos a raiz de 2. Então o gráfico azul vai levar o 5π sobre 4 aqui, ó. Tá? Em menos a raiz de 2. E no 3π sobre 2, você vai somar menos 1 com 0. Né? Vê que a imagem da função, a imagem de 3π sobre 2 pela função verde é menos 1. Aí você vai somar com a imagem pela função vermelha, que é 0. Menos 1 com 0 dá menos 1. Então o gráfico azul vai passar aqui. No 7π sobre 4, veja, você vê que a imagem do 7π sobre 4 pelo seno é o simétrico da imagem do 7π sobre 4 pelo cosseno. Então, quando você soma os dois, como eles são simétricos, a soma vai dar o quê? Vai dar 0. Então, eu vou ter esse ponto aqui. E, finalmente, no ponto 2π, veja, o cosseno de 2π é 0 e o seno é 1. 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. Então, o gráfico azul vai passar aqui nesse ponto. E se você fizer isso com os demais pontos, os demais valores de x de 0 a 2π, calcular o seno mais cosseno e somar, graficamente você vai, então, juntando esses pontos, você vai obter... Aqui eu desenhei errado, né? O raiz de 2 ele não está aqui, o raiz de 2 ele está aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui estava desenhado errado, viu, gente? A raiz de 2 está aqui. O 1, ele está nesse ponto azul aqui, ó. Tá bom? Então tá aí, esse gráfico azul representa o gráfico de quem? Do cosseno de x mais seno de x. Vamos ver a imagem dele qual que é? Bom, para a gente estabelecer o conjunto imagem, vamos lembrar que tanto o cosseno quanto o seno são funções limitadas entre menos 1 e 1. Agora, na hora que eu somo estas duas desigualdades, membro a membro, isso vai ficar como? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Seno de x mais cosseno de x, que é a minha função f de x. E 1 mais 1, que é 2. Tá? Então, veja, mas isso não significa que menos 2 e 2 é o conjunto imagem, porque a gente sabe que a função cosseno de x mais seno de x não atinge menos 2 e nem atinge 2. Por quê? Para a função seno mais cosseno atingir, por exemplo, o menos 2, o seno e o cosseno teriam que ambos atingir menos 1. E isso é impossível, porque você nunca vai ter seno e cosseno sendo iguais a menos 1 ao mesmo tempo. Porque quando o cosseno é menos 1, o seno é 0.
E quando o seno é menos 1, o cosseno é 0. Da mesma forma, você nunca, para o seno de x mais cosseno de x ser igual a 2, você teria que ter o cosseno de x igual a 1 e o seno de x igual a 1 simultaneamente. Também é impossível. Porque quando o cosseno de x é 1, o seno de x é 0, e quando o seno de x é 0, o cosseno de x é 1. Na verdade, o valor máximo que eles atingem é menos a raiz de 2, é o valor mínimo, e mais a raiz de 2, que é o valor máximo, que é o que a gente viu lá no gráfico. Tá? Então você vê que o seu gráfico ele está todo confinado entre as retas y igual a mais a raiz de 2 e y igual a menos a raiz de 2. Então você vê que o seu gráfico está todo confinado entre essas duas retas. E o valor máximo que a soma atinge é aqui, ó. Você vê pelo gráfico, esse é o valor máximo. E ele é atingido aonde? Quando o x for π sobre 4. Da mesma forma, aqui, ó, o valor mínimo, ele é atingido aqui, ó, em menos raiz de 2. E ele é atingido quando o x for 5π sobre 4. Tá? Nos demais valores de x, a função fica abaixo de raiz de 2 e acima de menos raiz de 2. Então, portanto, o conjunto imagem, neste caso, é o conjunto fechado em menos a raiz de 2, fechado em mais raiz de 2. Então, cuidado, tá, gente? O fato de você obter uma desigualdade verdadeira envolvendo uma função trigonométrica do tipo A menor ou igual a f de x e menor ou igual a b, não significa que o intervalo AB vai ser o conjunto imagem dessa função trigonométrica f de x, tá? Toma cuidado. Você tem que fazer uma análise mais funda, mais profunda, tá bom? E o período, claro que se você fizer o que aconteceu aqui, foi num ciclo completo de seno e de cosseno, no intervalo 0, 2π. Se você repete, se você fizer agora de 2π a 4π, toda essa análise vai ser repetida. Porque toda variação de seno e cosseno vai se repetir de 2π a 4π. Então a soma vai se repetir. Então o seu gráfico vai ter uma nova cópia do que você está vendo aí. Esse gráfico azul ele vai se repetir quando x variar de 2π a 4π, de 4π a 6π. E negativamente, né? De 0 a menos 2π, a cópia vai ser igual a essa daí. De menos 2π a menos 4π vai repetir o gráfico. Então eu deixo como tarefa para vocês fazer a extensão do gráfico para os demais valores de x. Tá? E com isso você verifica que o período da função azul é também 2π. É igual ao período da função seno de x e cosseno de x. Tá bom? Bom, então com isso a gente finalmente finaliza a aula 43. Ela foi dividida em duas partes para não ficar uma aula só muito grande. E a nossa próxima aula 44 a gente vai dar prosseguimento ao assunto de trigonometria. Tá? A gente vai, na próxima aula, aprender a calcular o seno e o cosseno da soma de dois arcos, depois o produto do cosseno pelo seno, etc. São as fórmulas de transformação. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.